A gente vai falar um pouquinho sobre a igreja e o monasticismo. Pastor, monasticismo, de monastério, monge. Isso, exatamente. Então, a gente já está aqui no período entre o ano 313 e 590, quando a igreja está atingindo a supremacia, em que o Império Romano está caindo e o poder da igreja está aumentando. E nesse período a igreja vai alcançando os povos bárbaros, ao mesmo tempo vai desenvolvendo os concílios para manter a unidade da instituição. E é o momento em que o Irving Kern chama de Era de Ouro dos pais da igreja, em que surgem grandes teólogos, exegetas, hermeneutas, pregadores, para orientar a igreja nessa nova fase. E aí, algumas pessoas têm, nos dias de hoje, por exemplo, renunciado a vida social e se retirado para a solidão. Isso acontece em alguns contextos nos dias de hoje. E infelizmente alguns têm aquela ideia de que vão fazer isso para serem mais santos. Quando na verdade aí é que é o problema. E nesse caso, o que estava acontecendo aqui era o fato de que estava havendo uma decadência gradual, interna no Império Romano, e por isso o monasticismo ele acabou exercendo um apelo para aqueles que renunciaram à sociedade em favor do claustro, né? Eles preferiram ficar num lugar fechado, isolado, exatamente, do que ficarem expostos às imoralidades, aquelas coisas assim, e problemas que estavam acontecendo. E isso acontece por volta do século IV, quando leigos mesmo, em número cada vez maior, eles vão se ausentando do mundo. E lá no final do século VI, o monasticismo ele já tinha fundas raízes na igreja ocidental e oriental. Eu tinha até falado sobre a igreja ortodoxa, e aí eu falei da russa, mas não só a questão dos russos, mas também, eu até, não sei se você viu, Fernando, que eu botei um link lá. Você viu um link que eu botei para o Fernando? Então, que assim, a igreja ortodoxa, ela não pegava só os russos, mas ela estava abraçando praticamente os cristãos do Ocidente, do Oriente, perdão. E é porque o Ocidente é o nosso caso, o catolicismo romano continuou. Eu vi o culto do Egito. Então, tinha os gregos, entende? Então, havia alguns outros. Seguindo aqui, nesse período, né, o monasticismo ele afetou tanto os ocidentais quanto os orientais. E depois teve um período, né, que devido às reformas monásticas, o monasticismo ele acabou se desenvolvendo mais no século X, no século XI ou XI, e aí a era dos frades no século XIII constitui o terceiro período. O surgimento dos jesuítas na Contra-Reforma, lá no século XVI... século IX, o senhor falou século IX foi hoje? Século IX? Foi o terceiro período, certo? Então... na Contra-Reforma surgem os jesuítas e constituem o período final em que o monasticismo atingiu profundamente a igreja. Até hoje, esse movimento tem um papel importante na igreja católica romana. Vamos às causas. Pastor, Oi. Jesuíta seria... É um segmento da igreja católica. Não é o jesuíta, assim, do meu ponto de vista, era como se fosse o movimento de seguir Jesus. Não, é um segmento não. Também é seguir Jesus, mas assim,
institucionalmente falando, é um segmento da igreja. Exatamente, da igreja, isso aí. Então, vários fatores contribuíram para o surgimento do monasticismo dentro da igreja antiga. Um dos fatores mais importantes foi a influência filosófica. A doutrina dualista de carne e espírito, com sua tendência a considerar má a carne e bom o espírito, tão característica do Ocidente, influenciou o cristianismo através dos movimentos gnósticos e neoplatonistas. Vocês devem lembrar do gnosticismo lá atrás, né, certo? E aí nisso os orientais já tinham aquela ideia de uma coisa mais híbrida, uma situação em que, como é que eu posso dizer, nós somos um só. Tanto que até essa compreensão em relação a Deus acontece. E devido a um pensamento mais platônico do Ocidente, há uma mentalidade de matéria e espírito. Espírito bom, matéria má, certo? E nesse caso aqui, a saída do mundo poderia ajudar a pessoa a crucificar a própria carne, certo? E desenvolver uma vida espiritual pela meditação e pela ascese, né? O ascetismo, de ficar descolado do convívio das outras pessoas. E nesse caso, é muito comum que às vezes até mesmo as escrituras sejam, de certa forma, uma base para comportamentos assim. Lembra quando Paulo fala sobre a recomendação de uma vida celibatária? Não sei se vocês lembram disso. Isso, lá em 1 Coríntios, por exemplo. Então, Orígenes, Cipriano, Tertuliano, Jerônimo entenderam o celibato como uma interpretação correta dessas passagens. Então, o que eu faço? Eu me afasto desse negócio de intimidade física, aquela coisa todinha, para eu ser mais santo, certo? E nesse caso, além também, né, da questão, né, de que em momentos de crise há sempre uma tendência para o retiro das adversas condições da vida. A última parte do século II e III viram o começo da desordem civil, que se tornaria comum na história final do Império. Muitos trocaram a sociedade pelo mosteiro como forma de fugir dessa realidade adversa e da contaminação moral de então. Com a união da igreja com o Estado, a possibilidade do martírio desapareceu. Lembra? O pessoal morria por Jesus e tudo tal. Com essa institucionalização, isso já foi diminuindo, certo? E aí, nesse caso, aqueles que almejavam o martírio como a garantia de sua fé poderiam encontrar um substituto psicológico nas práticas ascéticas do monasticismo. É um jeito de eu me anular, certo? Então, por exemplo, no período do martírio, eu morri e acabou essa vida aqui cheia de podridão. Agora, sem o martírio, porque o Estado não estava mais matando o crente, o monasticismo era um jeito do seguinte: morri para esse mundo aí cheio de podridão, uma coisa mais ou menos assim. E aí, a gente, por exemplo, vai observar aquela questão de uma aproximação mais individualista com Deus do que aquela adoração coletiva. Então, estou eu e Deus aqui sem essa perturbação, porque algumas pessoas até dizem que igreja é uma bênção, que estraga são as pessoas, né? Então, aí, em parte, é bom lembrar só que a gente é pessoa, tá? Passei aqui só para dizer isso aí. Então, caso alguém não lembre, então, aí nesse... É por aí. Então, a história tem parte de responsabilidade na decisão de muitos em aceitarem a vida do claustro. O número cada vez maior de bárbaros a abarrotar a igreja trouxe muitas práticas semi-pagãs para dentro da igreja, contra o que as almas puritanas se revoltaram. A crescente deteriorização moral, especialmente entre as classes altas da sociedade romana, levou muitos a descrerem da reforma social. O monasticismo tornou-se um refúgio para os que se revoltavam contra a galopante decadência dos tempos. Era uma espécie de crítica viva da sociedade de então. O que acontece? Vem os outros povos com os outros deuses e as outras religiões. Aí você bota um discurso cristão numa prática que não é cristã. Aí vem também o pessoal das altas camadas sociais. É como, por exemplo,
Digamos que você seja um cabo do exército e um tenente se converta naquela igreja ali, perto lá da vila militar de vocês. Então, por exemplo, até que ponto aquele tenente vai tratar o cabo, o pastor, como líder espiritual, alguém que ele vai obedecer e atender nas orientações, certo? Porque assim, para nós que já temos aquela ideia de que todo mundo é igual, que não há homem nem mulher, não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, a gente lendo esse texto, a gente faz diferença. Imagina alguém que está chegando agora, receber orientação espiritual de alguém que, por exemplo, é pobre, é um escravo que agora é uma pessoa recém-liberta. Eu, por exemplo, sou um senador, ou um parente de senador, ou um filho de senador, entende? Então, às vezes, não vou muito longe. Às vezes o filho do gerente de banco já se acha melhor do que o filho do balconista na igreja. Imagina naquele contexto. Entende? Eu fui num culto na militar, então por isso que o pastor é o coronel Daniel. Uhum. Então não tem alteração com ele está lá em cima, pô. Depende, se tiver alguém mais acima, como é que fica? Não, só se for esse caso aí. Tá dando para entender? Tendo alguém mais em cima, mais acima. Então, aí, uma coisa que eu não tinha entende? Aí o que acontece? Aí, querendo ou não, vem um pouco de contaminação. Porque esse exemplo que eu estou dando de igreja comum, isso já influencia. Entende? Porque, por exemplo, é muito comum o pessoal falar assim: o pastor ele quer agradar os membros endinheirados. O pessoal tem essa mania. Só que aí tu pensa assim: já sei, vou tratar, Renato, os crentes endinheirados igual todo mundo. Aí qual é o problema? O crente endinheirado ele ficou chateado porque ele foi tratado como igual. Estranho, né? Porque era para ele falar assim: pô, é o normal, né? A gente é crente. Mas o que acontece? Ele ficou chateado. Nisso que ele ficou chateado, ele começou a dar uma sufocada. Entende? Aquele dízimo já deu uma diminuída, entende? Aquela ajuda para a festa, né, do Dia das Mães, ele já não pôde mais. Aí ele, entende? Aí o que acontece? Aí ele vai só cortando. E aí o pessoal que estava acostumado é o seguinte: eu não dou oferta, eu não dou dízimo porque tem um crente rico. Entende? Alguém fala assim: mas crente rico em igreja pobre, pô, o cara que ganha 10 salários no lugar onde todo mundo só ganha um é o crente rico. Aí acontece, onde o cara ganha 3 salários, onde só tem biscateiro, é o crente rico. E aí nesse caso, nessa brincadeira, observa bem, o pastor pensa o quê? Estou tratando o crente rico igual o crente pobre, vou ganhar o apoio do crente pobre. Não, o crente pobre começa a falar assim: pastor está afundando a igreja. Mas irmão, o cara estava errado. Pastor, releva, o senhor já viu a ajuda que ele dá para a gente? Aí nessa brincadeira, acabou, filho. Aí nessa brincadeira, já vai ter música da Xuxa na hora do louvor. Então, assim, aê rapaz, já aí chutou o pau da barraca, tá entendendo? Todo mundo caiu da torre, virou uma bagunça. E aí nessa brincadeira, aí tem aqueles que falam assim: pô, isso não tá certo. Aí esses caras começam a se movimentar. Claro que assim, eu estou pegando um exemplo grosseiro, né, de igreja no Brasil, para falar de um negócio lá de trás. Já te vi, Fernando. Então, um negócio lá de trás, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia, que é o seguinte: um monte de costumes novos chegaram, já que a igreja ninguém morria mais por causa do evangelho. E detalhe, todo mundo tinha que ser cristão, porque se não fosse cristão, cerol. Então o que acontece? Deixa eu entrar logo para essa religião. Mas aí, lembra do sincretismo dos negros africanos? Eu sou obrigado a ser cristão, né? Então eu olho para aquela imagem do santo católico, mas eu vejo o orixá lá da África. É o jeito que eu tenho do meu mecanismo simbólico para continuar a minha adoração. Então, o que acontece? Muita coisa foi acontecendo e aquela igreja iniciante lá atrás foi ficando descaracterizada. Fala. Eu estava conversando com o pastor na segunda-feira aí, então um dos assuntos abordados foi esse aí. Fernando, você acha que a pregação aqui em Belfort Roxo é a mesma lá da Barra? O cara põe a mão. Você acha que o cara que ganha tem que ver 12 mil de salário, 10, 12 mil de salário lá,
Você acha que vai querer tratar lá? Eu não deixo o cara pecar, não. Quando o cara falou isso comigo, eu falei, que isso, pastor? Estou te falando, rapaz. Aí o que acontece? Eu faço votos de que não seja assim em todas as igrejas, mas a tentação é muito grande e o pastor que é firme vai pagar um preço, entende? Ou o preço de perder membros, ou o preço de perder o ministério. Uma das duas coisas, entende? Assim, a respeito desse assunto, o que ele, por exemplo, pode fazer é ser fiel à sua consciência. Tem coisa que, assim, como é institucional, ele vai nas regras institucionais. Aí nisso ele acaba não se queimando tanto. Fecha ali, por favor. Ele acaba não se queimando tanto, porque ele vai nos aspectos institucionais. Ó, de acordo com o regulamento da igreja, se a igreja tem isso anotado, né? De acordo com o regulamento da igreja, isso aqui é passível de punição tal. Fulano vai não sei o que lá. Porque aí nisso, também. Porque o que acontece? Isso daí poupa de ele botar a cara. Mas, por exemplo, se não tem nada, ele é obrigado a fazer alguma coisa. Aí é ele que bota a cara. E qual é a parte complicada? Não sei se vocês lembram lá de Esdras, quando teve o casamento misto, e Esdras estava chorando, orando, revoltado, e os líderes falaram, olha, a gente está contigo nesse negócio. Então o que aconteceu? Ele estava o quê? Empoderado pelos demais, e com respaldo, ele sabia o que tinha que fazer, mas não tinha força. Mas os demais, ó, a gente está do teu lado. Então é o seguinte, ó, despede essas mulheres aí do casamento errado que vocês fizeram. Deu para entender? Agora, por exemplo, Davi sendo rei, ó, Esdras não era nada. Davi sendo rei, quando Joabe matou Abner, ele sabia que Joabe estava errado. Mas ele fala, embora rei ungido, ainda sou fraco. Ele sabia que ele não tinha como pegar Joabe. Matar ele lá velhinho, perto de morrer, falou com Salomão, ó, passe Arão e Joabe. Joabe pisou na bola. Porque quando ele passa o bastão para Salomão, o reino de Davi já está consolidado. O nome de Davi já está consolidado. Quem é Joabe? Agora, quando Davi está assumindo, o Davizinho, que matou Golias, que estava com os valentes de Davi, né, e aquele negócio todinho e tal, os endividados da caverna, Davi está crescendo e Joabe também. E detalhe, para ter uma ideia, quando matam Absalão, aí Davi está, meu filho e tudo tal, Joabe bota a mão nas cadeiras e dá um sabão nele. Você vai parar com isso. Porque se você continuar desse jeito, vai acontecer isso. Ele deu uma bronca no rei, só para ter mais ou menos a ideia da questão de poder político. E aí você acha que isso não acontece em igreja? Entende como é que é o negócio? Agora pensa comigo lá atrás, Império Romano, cidadão romano, cheio de prática. Tu vai arrumar tumulto com os caras? Constantino está dirigindo o concílio da igreja. Então, é mais ou menos por aí. Isso que eu falava aqui em questão de aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, porém, está diante de mim, né? Embora essa parte é uma questão individual, por exemplo, é você na sua luta. E detalhe, você na sua... Entende? Eu quero fazer, às vezes, diante das coisas, circunstâncias, igual da sua sociedade, naquele... Entende? Mas olha só, você lutando consigo mesmo, olha a batalha que é. Agora você, além de ter que lutar consigo mesmo, porque tu fica assim, vou dar uma chamada no Gilson, vai me dar uma dor de cabeça. Aí é a tal luta que ele falou agora há pouco. Aí eu sei que é para ser feito, mas o desgaste que vai ser aquele negócio todinho e tudo tal. Aí quando aí o Gilson fala assim, mas quem você pensa que é para falar assim comigo? Quando você chegou aqui, eu já estava aqui. Aí começa, entende? E aí nessa hora é que assim, aí tu vai para a bola dividida. Entende como é que é o negócio? Só que qual é o problema? Hoje, isso acontecendo, você perde membro, você perde o ministério, mas não perde a vida, mas não é preso. Entende? É uma situação diferente. O cara não gosta de você e sai. O cara não gosta de você e para de ofertar. O cara não gosta de você e fica minando você com a turma na igreja. É uma situação. Mas agora,
naquele contexto era uma coisa muito mais grave. Então, como eu falei, tem situações, como é que você vai falar com alguém que está na prateleira de cima e tem o poder de te prejudicar e acabar com tudo? Tem que entrar na Não fronteira. vai entrar, pastor. Tá dando? Entendeu? Tem uma igreja qual eu participei do ministério, né? Já bem mais. Parece que é fácil, né? do ministério. Eu vi Eu um fiquei erro. mobilizado. Aí eu cheguei e chamei o pastor. Falei, pastor, sei que eu não posso tomar a frente do senhor. O senhor que é o líder da igreja, mas está acontecendo isso. Expliquei a situação do irmão. Ah, você não pode tomar. Eu falei, sim, mas ele está errado. O senhor tem que tomar uma posição. O senhor tem que tomar a posição de chamá-lo e conversar com ele. Não é expor. Não precisa exatamente expor. Porque o cara estava com a esposa lá, dentro da igreja era uma coisa. E eu, como eu trabalho na rua, sempre trabalhei, eu vi ele no erro. Eu me senti assim, porque ele era uma pessoa que dava dízimo a mais que todo mundo, né? Porque ele tem um emprego bom. Aí eu me senti assim, até menor, né? Aí fui chamar o pastor. Aí eu fui levantado. Quando eu fui levantado, eu falei, pastor, eu não aceito. Não é porque eu fui levantado, não. O senhor me levantou, mas eu como diácono da casa do senhor, eu tenho que cuidar das pessoas ao qual o senhor não está vendo o que está acontecendo, então eu vou tomar uma posição. Ele falou com você mesmo, o que acontecer contigo? Tirou dele da reta. Tirou dele da reta e jogou meu. Sabe o que aconteceu? Salvou o casamento. Porque eu cheguei e falei, varão, se você não se corrigir hoje, tu vai descer sepultura, porque Deus vem me falando comigo há muito tempo. Só isso. Já tem muitos lá onde você está e está dissertando. Deus me deu a visão de tudo aquilo que falar com ele. Pô, já gostei desse jeito de chamar a atenção de alguém. Revelação do cara. Manda logo o negócio da sepultura. Revelação. Até eu ia atender. O pastor não ia falar desse jeito. Olha, eu trabalhava dentro dessa empresa que ele trabalha, ele tinha uns caras que já estavam doidos para poder pegar ele lá dentro. Ele era um cristão dentro dele. Cristão em termo, né? Estava todo errado. Bem, cristão em termo eu não sei, né? Porque é o seguinte, se você, por exemplo, é um ser humano igual a ele, mas se você é um ser humano igual a ele, de repente você pode ter feito alguma coisa e alguém também pode pensar isso de você. Não, sim, eu fiz muitas coisas. Entende? Não estou aqui defendendo o cara. Assim, entenderam onde eu quero chegar? É o seguinte, ó, o cara tá errado. Entende? Eu só estou pedindo assim, pra gente ter um cuidado no tom, por quê? Porque, vez por outra, a gente está nessas situações. Não, como teve pessoas me ajudando, eu me senti a favor de ajudar. Isso, ficou melhor. Eu vi pessoas me apoiando e falando, sério, se você continuar, isso vai dar... Exatamente. Então, eu vendo o irmão, eu não ia me sentir à vontade de ver ele indo para o fundo do poço e eu nem dar mão. Não, boa. Ali eu dei a mão. Não, mas essa da sepultura eu gostei. Aí eu falei, se você quiser, nós conversamos, eu não vou expor nada seu. Em vez de falar assim, pô, irmão, tá fazendo isso aí, tá errado, não sei o que lá. Aí o cara até cresce, ele fala assim, mas irmão, olha só, pode ver uma sepultura aí. Aí o cara já ia, pô, que papo é esse, pastor? Brincadeira da parte. É o grande que vimos aqui na terça-feira. É o Evangelho do Medo. E não aquela questão de eu estou entristecendo o coração de Deus, né? Tô entendendo. Pra mim ficar na igreja e só esquentar banco, eu prefiro nem ficar. Eu sou uma pessoa assim, teve muitas pessoas que me ajudou, entendeu? Tive queda, tive problemas, entendeu? Porque todos nós temos. Chamado, o que acontece é que nem todo mundo é pego, mas todo mundo tem tropeço. Cada um de um tipo, entende? Mas todos nós temos um chamado, né? Mas quem tem chamado mesmo e olha que você tem que fazer o correto, né? Tudo vai tentar contra-atacar, de todos os lados, até dentro da sua casa, mas você tem que fazer o quê? Focar, olhar para Jesus e... porque o pai da fé mentiu, né? Então, entende? A gente tem que ter aquela compreensão de que é o seguinte, ó, é justamente pelo meu coração ser mal, é justamente por eu vacilar, que eu tenho que estar aos pés do Senhor, entende? Eu não estou aos pés do Senhor porque eu sou mais santo que o Renato.
eu estou aos pés do Senhor porque talvez eu seja pior do que o Renato e eu tenho que manter o lobo na coleira, porque se tirar a coleira, ele vai fazer graça, entende? Ainda mais se estiver no meio das galinhas. Mas o que acontece? Voltando para cá, então a gente fechou a situação, né, de as causas do monasticismo. Então a gente vai ver que, assim, essa deterioração moral e a vontade de evitar, certo? Então vamos fazer isso. E o Early Kern faz um destaque aqui na questão da geografia, pela questão do surgimento do monasticismo. Teria sido muito difícil chegar-se à vida monástica em regiões onde o clima fosse mais duro que no Egito, onde a vida monástica começou. O clima quente, seco e a variedade de cavernas nas colinas ao longo dos aterros do Nilo eram ótimos para o isolamento do indivíduo da sociedade. Pequenos jardins junto às fontes de alimento e tudo e tal. Então havia umas situações que favoreciam a esse clima.